Beleza? Tá certo. Estamos começando essa quarta-feira, está aguardando o cantor, compositor, professor Rômulo Macedo, né, Rafael? Que diz que não gosta do Macedo, porque é um tal, né, já falei, um jogador de São Paulo. Diz ele, né? E hoje ele vai falar sobre underground, imagine. Agora, tomara que ele não fale nessa linguagem acadêmica, filosófica dele, para não complicar um pouquinho nossos neurônios, porque o mundo já está uma loucura. Você pega o jornal à tarde de hoje, você fica assim, você vira para um lado, se confunde, vira para o outro lado, já fica todo confuso, né? Então, até na página de esportes, você fica sem entender direito, né? O time do Bahia, um time com dinheiro, grandes investimentos, perdendo para o Vitória da Conquista, né? Hoje tem Nordestão, vamos ver o que é que vai acontecer no Nordestão, né? Se no Campeonato Baiano, Bahia e Vitória já se deram mal, vamos ver contra Ceará, o Sport do Recife, Campinense, que esses times dentro de casa são fortíssimos, né? Inclusive, uma pergunta, o que é que está vendo com o futebol baiano, né? O Maurício, inclusive, acabou de sair agora do estúdio aqui, com nossos colegas. Já está garantido, se eu não me engano, em Ceará e Fortaleza. Pode sentar aí. Né? Ceará e Fortaleza, 30 mil ingressos já foram vendidos, né? E para esse jogo do Bahia, do Esporte Clube Bahia, hoje na Arena Fonte Nova, se eu não me engano, parece que nem 400 ingressos foram vendidos ainda, né? Então, o que está vendo? Essa questão do carnaval, será que pega? As atenções todas voltadas para o carnaval da Bahia, para a infraestrutura, para tudo. Será que isso interfere na questão do futebol? Eu acho, inclusive, que o futebol deveria começar no Brasil a partir de março, né? Mas é um calendário todo confuso, ninguém tem coragem de mudar, e aí mistura Libertadores com o Campeonato Baiano, com o Nordestão. Você precisa ter o quê? Um elenco muito forte. E para ter um elenco muito forte e grande, tem que ter dinheiro. Se o futebol não tem dinheiro, como é que faz? Disputar 2, 3 competições ao mesmo tempo é difícil, né? Então, parece que o futebol brasileiro se assemelha muito à própria realidade do nosso país. É uma coisa maravilhosa, né? Um país riquíssimo, o futebol é uma coisa deliciosa, um esporte mais praticado no mundo inteiro. Porém, no país do futebol, é desarticulado, né? As coisas não são bem arrumadas. Eu estava lendo hoje, inclusive, que vários campos de estádios da Bahia foram vetados pela vigilância sanitária, pelo corpo de bombeiros, né? Então os times têm que jogar. Catuense tem que jogar em Salvador. A Catuense não tem torcida. Então vai fazer o quê? Jogar com o estádio vazio. Então essas coisas aborrecem um pouquinho, porque nós já vimos um futebol há muitos anos atrás mais jogado e mais arrumado, né? Quando a coisa era mais enxuta. Mas parece que o brasileiro tem um pouco de dificuldade de administrar com as grandezas, eu acho. Carnaval é uma coisa imensa e que no final acaba sempre, né, não muito arrumado. É uma coisa para todo mundo ganhar dinheiro. O público ganhar dinheiro, o Estado ganhar dinheiro, o Brasil ganhar dinheiro, a receita. E, no entanto, fica aquela coisa ainda toque de caixa, né? Invadiram a ciclovia. Aí entram com ação contra a aeronáutica em Salvador, falando da aeronáutica. Aí, na festa do Rio Vermelho, isso que eu queria falar. Aí você fala de meio ambiente, né? Você fala de bem viver, você fala de qualidade de vida. A gente fala sobre a grande festa de Iemanjá. Foram mais de 20 toneladas só de detritos que continuaram jogando garrafa, né? Para Iemanjá. Não é nem perguntar a Iemanjá se ela queria a garrafa, né? Então são coisas que não dá para entender direito, né? Então foi feito um trabalho todinho para que as pessoas tomassem consciência, né, e entregassem presentes para Iemanjá biodegradáveis. Qual é o problema? Flores. A garrafa não tem normalmente o perfume. Joga o perfume no mar, não vejo problema nenhum. Será que vai poluir o mar? Não. Agora jogar a garrafa, né, o vidro
do perfume. Resultado, teve um morador do Rio Vermelho que disse que depois do carnaval a festa de Iemanjá é o movimento que mais agride o meio ambiente na praia no Rio Vermelho. Então você fica meio sem entender direito. Isso inclusive me estressa muito, né? A gente gosta da festa, mas se as pessoas não organizam a festa de uma forma que a festa no final não deixa um saldo negativo. Rômulo, é meio contraditório, né? Por isso que é falta de gestão, é? Exatamente, porque quando você tem uma religiosidade não aliada ao aspecto racional, é por isso que a filosofia, ela, digamos assim, equilibra, né? Muito importante esse cultivar da razão. E é uma discussão clássica na filosofia, essas relações entre razão e fé, né? A fé, ela não prescinde do racional. Na história você tem, por exemplo, o Tertuliano, que era advogado e teólogo nos primeiros séculos, né, na patrística, história da filosofia patrística, que ele propõe essa ruptura da fé e da razão. Mas Agostinho, que é o maior nome desse período da história do pensamento, ele propunha justamente a complementaridade. Então ele dizia, eu creio a fim de que eu compreenda, ou seja, uma fé aliada à razão. É irracional o cultivar da fé de modo que ele venha agredir determinados valores. Por exemplo, vivemos num Estado laico, há uma diversidade de concepções, então existem, entretanto, valores que eles não podem ser, digamos, desrespeitados, né? A questão do meio ambiente hoje é crucial, é fundamental. Então, existem inúmeras formas culticas, né, na nossa diversidade cultural brasileira. Não existe nenhuma religião que queira o fim do mundo, né? Pelo menos existe não deveria. Pode ser que exista. Mas está escondida, pode né? ser que exista. Agora, o interessante é entender... Quando você degrada o ambiente, você está provocando... Né? Para além dos limites da religiosidade, a gente tem a noção da espiritualidade, né? Que essa realmente transcende, né? A religião, às vezes, tem esse aspecto um pouco partidário, e nesse sentido, Marx, ele tinha até razão quando fala do seu aspecto, digamos assim, como ópio, né, que entorpece. Então a pessoa fica com sua razão inebriada. Eu não posso desenvolver qualquer que seja atividade religiosa que venha a ferir os princípios da razão. Então a espiritualidade nesse sentido parece ser mais interessante, para além, né? É passar do ponto, né? É verdade, a gente não pode agredir o meio ambiente em hipótese alguma, né? Porque se há uma divindade maior, evidentemente, se ela nos dotou da razão, né, pelo menos essa é a visão, uma visão assim mais metafísica, filosófica, não necessariamente vinculada à religião, usando meramente a razão, se há uma divindade maior, não é sensato crer que ela queira que nós venhamos a degradar. Joguem aqui os lixos aqui no mar, né? É incrível, inclusive tem uma foto, tem assim, os catadores de tesouro. Diversos meninos, né, e adolescentes do Rio Vermelho, no meio das pedras, tentando ver se achavam alguma oferenda que o próprio mar teria devolvido. É interessante, olha, a leitura é simples. Se o mar devolve, é porque ele não quer. Mas você insiste em jogar. É incrível isso, né? Você vê quando na Praia do Norte, quando a maré sobe, né? Traz muita coisa do lixo, né? Traz pedaço de rede. Lamentável, né, traz colchões, né? O pessoal joga colchões dentro do mar. Garrafa PET, muito a gente vê. Então a própria natureza fala, olha, aqui não é o lugar disso. Exatamente. Aí o homem vai, é nessa hora que você fala que a fé não pode enebriar a razão, né? É interessante um culto. Um equilíbrio, né? Entre uma coisa e outra, né? Exatamente. Imagina, né? Então, festa para Iemanjá, né? E pepino pro mar. Essa foi boa. Em tempo real aí o verso. Porque essa foi a leitura que eu fiz, que eu imaginei assim, antes, né? O culto é Iemanjá, etc, etc. Falamos aqui, o pessoal fez inclusive uma réplica de Iemanjá com material biodegradável e tal. Eu digo, que coisa linda. Eu digo, então vou ver agora pós-day, né? Então, e agora eu quero ver as notícias no outro dia. Então eu imaginei, pô, uma festa maravilhosa, todo mundo bem comportado, não teve briga, etc, etc.
Aí aparece a porção de garis, 40 toneladas, se eu não me engano, né? Ou 4 toneladas, não sei. Sei que foi Uma coisa, viu? lástima, é uma lástima. E olha que a Praia da Paciência, no Rio Vermelho, é pequenininho, viu? E de paciência só tem um nome, né? Vamos fazer os trocadilhos hoje, viu, Rômulo? É verdade. Mas são coisas que nós comentamos. Tem que ser falado para que haja uma conscientização, porque é uma questão educacional. Você não pode também chegar e parece que tudo acaba caindo na educação, né? É verdade. Voltando para a educação, né? Em última instância, o governo tem culpa no sentido de investimentos na área educacional. Mas se você para analisar, realmente existem pessoas que têm um poder aquisitivo que viabiliza esse acesso à educação. Entretanto, elas não respeitam, vêm para o Réveillon, consomem a bebida, jogam o copo descartável lá. Garrafa de champanhe. No dia primeiro eu fui pegar onda, eu fiquei realmente angustiado. Embriagado, viu? Porque para nós, claro, cada um tem uma concepção, mas muitos religiosos frequentam seus templos, mas nós surfistas, o nosso templo, o nosso santuário natural é o mar. E nós cremos, criado pela mão de Jah, né? É o mar. Então não tem sentido você degradar, poluir de maneira indiferente, insensível. O pessoal saiu arrumando lá na Praia do Norte, eu parei de contar, tinha mais de 200 garrafas de champanhe, né? Vazias, né? Que o pessoal tinha jogado no mar. Então é o sincretismo, né? É a religião e tal, faz as orações, pede a Deus ajuda e ao mesmo tempo não ajuda a Deus, né? Porque é problema, essa questão da poluição marítima é problema seríssimo. Os golfinhos morrem, né? Às vezes se alimentam ali de sacos plásticos, engolem, sem querer. Engolem redes, uma série de problemas. Rômulo, eu estou vendo aqui Pipoca de Saulo, em Salvador, domingo e segunda-feira no Carnaval. Você é músico, né? Entre outras, né? Em outras virtudes, você tem a musicalidade. Mas eu gostaria que você opinasse sobre isso, que interessante. Também parece que a voz do povo, né, mais uma vez está... Que a foto aparece aqui, negros, brancos, índios, capoeiristas, uma série de pessoas e uma manchete, Pipoca de Saulo. Se você fosse a Salvador há 3 anos atrás e dissesse que ia sair na pipoca, o pessoal em Itabuna ia dizer que você estava quebrado. Então, vai para onde? Porque não, tem que ir para o camarote, né? Uma festa sair pública no bloco que... X, né? Já comprei meu abadá. E agora, né, parece que Saulo foi um dos primeiros a ter um insight. O Carlinho Brau sempre teve o arrastão dele, né, que ele faz, né, no final do carnaval. E agora parece que vai voltar o carnaval a ser sem corda. Eu estou vendo a tendência forte. Você está acompanhando esse processo? Já vi publicações sobre isso aí. Eu sou totalmente a favor, porque se nós analisamos a questão da nossa bagagem cultural, né, a história do carnaval, a história do trio elétrico, né, o Dodô e Osmar, o Armandinho, tudo que é um grande guitarrista. Né? Eu costumo dizer, na matéria que a gente publicou no show dele, a passagem aqui em Itabuna, eu costumo dizer que é o Jeff Beck baiano. Né? Então é um patrimônio cultural incalculável. Né? O Carlinhos Brown, apesar do episódio lá no Rock in Rio, o Sepultura no último álbum com a formação de Max chamou ele para uma participação no Roots. Né? Então você tem uma riqueza muito grande na Bahia. O Saulo, que é um cara que tem também várias influências, a influência do reggae, ele cita a capoeira na música dele. Né? Ele gosta, convidou Edson Gomes para uma das edições anteriores do Festival de Verão, que a organização não teve a sensibilidade de dar o devido lugar a um artista do calibre de Edson Gomes, tanto no contexto nacional como cultural e regional, né? O Saulo, ele chamou. Foi mesmo? Já que a organização ela pensa naquilo que dá mais um retorno, né? Como esse problema do mercantilismo no carnaval. O Saulo chamou e ele foi? Ele foi. Participou. A participação dele, já que a organização não teve sensibilidade e justiça. E o Saulo tinha o direito de fazer isso. Exatamente. E foi o Saulo show, né? Foi, chamou. E foi porque show. Teve o Sódia lá, que é, enfim, um artista reconhecido no contexto do reggae, uma banda, né? E enfim. Mas o Edson Gomes, que é antes e digamos assim, maior, a gente não costuma falar em melhor na música, ele não teve o devido lugar. Então o Saulo, ele foi, convidou, consertou. Né? Aí nós voltamos à questão da gestão, né? É incrível.
essa dificuldade de gerir as coisas do nosso país, né? Festival de verão é uma coisa fantástica, as atividades físicas, Olimpíadas, estão tendo a maior dificuldade de gerenciar as Olimpíadas. Eu não consigo entender. E os brasileiros são inteligentes, né? O mundo inteiro reconhece a inteligência, o QI do brasileiro, mas eu não sei o que é que acontece na hora de gerir, de administrar as coisas públicas, mesmo que sejam coisas pequenas, tipo uma praça pública. A gente vê dificuldade de administração. A questão da lâmpada, é um banco quebrado, quem é que vai usar a praça, quem é que tem direito, aí o outro faz um gato, bota lá e vende cachorro quente e ninguém diz nada. É uma coisa interessante essa relação de falta de gestão mesmo, aí provavelmente é falta de educação. Vamos ao intervalo comercial, no próximo bloco vamos falar também sobre, sabe o quê? Sobre as multas, os pardais que estão rolando na rua, que é outra discussão interessante. Né? Que hoje de manhã com meu amigo, um aluno meu na academia, nós discordamos de determinados aspectos, mas no próximo bloco a gente conversa sobre isso e vamos conversar sobre a cultura underground e esporte radical. Vai mandar alguma coisa de música também hoje? Vai? Não, a gente... Então aguarde aí que hoje, né, o Bem Viver está bem misturado nesse bate-papo com Rômulo Macedo. Né? Aguarde aí porque a questão do Bem Viver é justamente deixar você mais à vontade nesse horário de almoço, nesse horário de meio-dia. E aguardo vocês no próximo bloco. Olá pessoal, eu sou Joaquim Costalino e estou trazendo para vocês o mais novo produto da televisão baiana. Um show de ofertas, uma vitrine de negócios. Para você que quer comprar, você vai encontrar os melhores produtos, os melhores serviços e os preços imbatíveis do mercado. Para você que quer vender, você vai encontrar as melhores oportunidades e os maiores resultados. E nós vamos ajudar a revolucionar o seu negócio. Entre em contato conosco, 73-9177-5401 e venha fazer parte desse time campeão de vendas. Aguardem! Chegou a fruta no saquinho. Agora você pode comprar com a certeza de que vai tomar um suco natural, sem adição de água, sem açúcar e sem conservantes. A polpa da cabana é produzida dentro de um conceito 100% natural e saudável, para lhe proporcionar o melhor da fruta. Polpa da cabana, a fruta no saquinho, 100% natural. Procure nos melhores estabelecimentos. Estamos no segundo bloco do programa Bem Viver, nesse dia, né, 4 de fevereiro, já teve a festa de Iemanjá. Nesse instante estávamos aqui com o nosso amigo, professor Geraldo Ribeiro Cassolinha, que ia participar do programa, iria participar do programa, mas pediu que liberasse-o, porque ele está, né, fazendo parte da organização da lavagem no Beco do Fuxico nesse final de semana. Olha, outra coisa que também que eu fico meio confuso, eu pensei que a festa do Caboclo Alencar na semana passada era a lavagem do Beco do Fuxico. Aí agora que eu fico sabendo que não, que a semana passada foi só o aniversário do Caboclo Alencar e vai ter a lavagem do Beco do Fuxico com Armandinho, não, com o Luiz Caldas, né? Luiz Caldas. Luiz Caldas, né? Olha como as coisas são meio confusas, né? Vou bater um papo rápido, eu gostaria só de ouvir a opinião de Rômulo. Um aluno meu fez uma brincadeira comigo hoje de manhã, fez assim, inclusive me chamou de petista, né? Fez assim, você que votou no PT, tá gostando aí da fábrica de multas? Aí eu disse ele o quê? Os pardais estão sendo colocados? Ele fez sim. Eu disse, olha, tem uma frase que saiu no jornal que eu concordo, que vai ser uma fábrica de salvar vidas, né? Porque, inclusive, eu disse a ele, eu dei um exemplo simples a ele, digo, na Copa do Mundo, perdemos uma menina de 13 anos de idade, irmã da minha amiga Natália Luiz, num acidente automobilístico, justamente em frente à prefeitura, perto da prefeitura, por excesso de velocidade. Então eu disse a ele, digo, olha, se as
pessoas não respeitam a placa do limite de velocidade, o jeito é colocar o pardal, claro, é óbvio que sim. Se as pessoas não respeitam a faixa de pedestre, você tem que colocar o semáforo. Então não tem jeito. Aí eu disse a ele querendo me culpar, dizendo, não sei o que lá, porque é o governo e tal. Acho que ele está meio preocupado porque tem uma tensão no país muito grande com essa questão de uma possível inflação que esteja botando, aumento do preço da gasolina, né? Realmente, eu disse a ele, inclusive, eu digo, está no mundo inteiro, viu? A Grécia quebrou, os Estados Unidos foi para o fundo do poço. Não, mas os Estados Unidos está bem, de que está bem não, está se reerguendo. E eu vou dizer, ainda disse a ele, digo, olha, eu não acredito que se os Estados Unidos estivesse tão bem, ia querer se aproximar de Cuba de novo não, viu? Porque o americano não é bobo, já vai ter hambúrguer lá em Cuba. Já soube que vai ser liberado. Essa abertura é inevitável, né? Mas ele não abriria, se ele tivesse bem de bolso. Talvez durou até demais, né? Demais. A questão ideológica, Mas os interesses comerciais são inevitáveis, né? Rômulo, você quer falar sobre... Eu não vou nem tocar mais nesse assunto da questão, né? Se a gente entrar na questão educacional. Mas tem um ditado que diz que quando mexe no bolso é que a pessoa começa a se preocupar. No Rio de Janeiro foram 90 presos fazendo xixi na rua. Presos não, multados, fazendo xixi na rua. Aí uma discussão, aí no carnaval não vai fazer xixi, eu não sei. Agora, que não é correto fazer xixi na rua. Se não tem sanitário público, é outra história. Cria-se uma lei, né, e se coloca sanitários públicos. Mas também não é justo, né? Cavalo solto nas ruas, cães nas praias, né? Então são muitas coisas que incomodam a gente e nessa época do verão parece que as coisas se exacerbam mais ainda. Talvez seja o efeito na verdade, do sol. A coação ela é necessária, tem que haver realmente porque, como alguns teóricos da filosofia defendiam, a natureza humana não é fluxo e cheire, né? Como dizia o próprio Maquiavel, como Hobbes, ele levanta muito bem na sua grande obra Leviatã, ele vai falar do homem como lobo do homem, do estado de guerra de todos contra todos. Então esse acordo instituindo o Estado, né? É uma utopia, enfim, pensar numa extinção do Estado. Isso aí, inclusive, se verificou na prática que não se dá, efetivamente. Geraria uma anarquia, né? Não se dá efetivamente, é necessário, a coação é necessária porque ninguém vai ser romântico e imaginar uma natureza humana. Não, realmente, como dizia Hobbes, o homem é lobo do homem, a coação tem que existir, é fundamental esse tipo de medida, porque realmente quando as pessoas, elas sentem, né, como você estava colocando, quando sentem no bolso, elas pensam duas vezes. Né? Quantas pessoas morreram de atropelo, acidente automobilístico por causa de excesso de velocidade, né? Até hoje eu questiono por que fazem propaganda de carros velozes para estradas lentas. Né? Porque as estradas do Brasil são estradas que foram projetadas há anos atrás, quando se andava de Fusca. Então, estrada sem acostamento, né? Sem pista dupla, sem boa sinalização, com buraco, carros em alta velocidade é óbvio que vai ter. Mas por outro lado também, né, Miguel, a gente vem na crítica ao Estado, né? Tá aí agora o mês das taxas. Então o grande problema do Brasil é que você tem uma carga tributária alta. Isso não mudou desde de eleições anteriores. A promessa de uma reforma tributária, né, que não se deu. Então você permanece com a carga tributária insuportável, mas não tem o retorno. Como você tem em outros países. Você vê o Canadá, realmente tem uma carga tributária alta, mas há um retorno, então as pessoas não reclamam. As pistas, né? Iluminação, então, tudo isso, né? O Estado ele tem grande culpa, assim. É evidente que as pessoas não têm a prudência, né? Aí eu falo, agora o Estado, quem que elege o Estado? É ele sozinho? Não, somos nós, né? É verdade, o Estado democrático. Né? Então, nós deveríamos cobrar mais um pouquinho, né? Aqui eu peço, né? Mas é uma cobrança também, quando você faz um pedido, é uma cobrança também, né? Que tenta melhorar, são vidas humanas. Quando você não tem um salva-vidas na praia, né? É um custo alto pagar um salva-vidas para ficar ao menos sábado e domingo no momento de pico. Aí saiu uma reportagem em Salvador, salva-vidas não conseguia nem enxergar. Salva-vidas em Salvador eles não usam binóculo não, né? Não tem
tem que ser equipado. infraestrutura, Né? tem que ser equipado, tem que estar na altura O correta. fanboard hoje é um mecanismo o chamado salva-surf, né? Que antigamente o salva-vida ele tinha que fazer a abordagem no braço, então às vezes tinha que deixar a pessoa cansar, pegava por um lado e remava com o outro. Hoje você tem o equipamento da prancha, o fanboard. O cara senta no fanboard e dá o bico, a pessoa segura, respira. Então tem que ser equipado, o equipamento custa caro, né? Tem que ter o treinamento adequado. No surf tem essa preocupação, né? Dessa E no fim, infraestrutura. na Né? prática, muitas vezes o surfista acaba salvando muita gente, praias perigosas, né? Olivença tem muitas ali, histórias. meu Deus, já morreu tanta gente ali na pedra perto do Jubiabá, ali na Pedra do Sino, né? Forma uma correnteza, então perigo, E já morreu muitos gente. salvos sério. pelos surfistas, né? Muita Sempre a gente está ali dando, sempre que possível, né? Porque nem sempre você vai ver, né? Quando vê já era. Rômulo, você quer falar sobre a questão underground? Porque o público deve estar imaginando assim, rapaz, o que é underground, né? Eu mesmo eu ouço falar, né? Mas não sei direito o que é a cultura underground. Tenho ouvido e aprendido um pouco com Rômulo. Vou deixar esse espaço para você. Exatamente. O underground, do ponto de vista etimológico, ou seja, a origem da palavra, está associado com algo subterrâneo, algo, já está dizendo, né, abaixo do solo, ou algo clandestino, como era a capoeira em suas origens, né? Underground, Então, na tradução em português, seria o quê? Seria abaixo do solo. Abaixo do solo. Underground. Abaixo Seria do algo degrau. algo, digamos assim, Subterrâneo. algo clandestino. Clandestino. Mesmo. E aí a gente Aí entram propõe... os punks, entram os No darks. nosso trabalho acadêmico, a gente propõe associar o conceito de underground com a contracultura, né? Se vamos exemplificar isso aqui... Contracultura, quando as pessoas falam, significa ser contra a cultura ou contra a cultura é uma alternativa da cultura tradicional? Da cultura predominante. Vamos supor, você tem aí no Carnaval, na She Music, muitos artistas, ora, vulgarizando a questão do erotismo, da sexualidade, né? Banalizando, depreciando o gênero feminino, ou falando de coisas fúteis, superficiais. E você tem, por outro lado, artistas que eles vão tratar de temas, vamos supor, vou citar mais uma vez Edson Gomes, que fala que nós fomos barrados no baile, a festa é só pra gente bonita. Você falou aí do cordão, separando no carnaval. Apartar, então, como um artista apartar, desse não é underground? Só porque ele não tem um vocal gutural? Só porque ele não usa uma roupa preta? É underground sim, porque é contra a cultura. Ele está bradando num contexto em que você realmente tem essa separação e você tem, digamos assim, esses valores capitalistas aí aparecendo, né? Ele vai falar... Carnaval para turista, né? Eu sou camelô, sou do mercado informal, mas quando a polícia cai em cima de mim... Então isso é underground, isso é contra a cultura. Enquanto muita gente está querendo divertir, o que Adorno chamava de música de entretenimento. Muitos artistas, eles querem só divertir o público. Então o artista underground, ele não visa meramente isso. Mas normalmente tem uma mensagem? Ele tem uma mensagem mais relevante, uma mensagem, mais digamos, profunda. de conscientização, de crítica social, de crítica política. Né? O reggae é considerado uma cultura underground? O reggae, com certeza, porque o reggae, ele, por exemplo, influencia, né, na cena skin, que é um tópico, inclusive, muito importante para que a gente venha abordar, porque é muito mal interpretado, né? Então o skinhead, ele normalmente está associado... Quem é o skinhead? O skinhead é aquele indivíduo que normalmente na mídia está associado com a cabeça raspada e aqui no Brasil, os veículos de imprensa, eles normalmente colocam como um cara que é neofascista ou neonazista, que tem um preconceito com ele, e não é assim. No meu ponto de vista, pelo que eu leio, eu associaria o skinhead justamente ao neofascista, né? Exato, e no início da cena skinhead na Inglaterra, você tem a influência do reggae, do rocksteady, do ska, né? Então música negra, os operários ingleses, eles conviviam com os rastas, que eles vinham da Jamaica, e com certeza a cena do reggae influenciou no nascimento do skin. Você tem o trojan, que é o skin tradicional, né? E inclusive, posteriormente associado à própria Sharp, que é um movimento dentro do segmento skinhead contra o chamado white power, que é o skinhead neonazista, que é o skinhead preconceituoso. Então há uma diversidade interna nesse segmento e é importante isso ser informado ao público para que não haja um preconceito. Estou só ilustrando a questão da influência do reggae em outros segmentos do underground. Olha, telespectador, no sábado passado eu fui raptado,
né? No bom sentido, pelo meu amigo Rômulo, já comentei isso aqui. E foi maravilhoso, foi uma noitada fantástica. Eu não sou da noite, eu gosto do dia, a noite para mim é para descansar, porque eu acordo muito cedo. E essa batida de acordar 4h30 da manhã a vida inteira é difícil. Inclusive aos sábados e domingo eu não consigo mais, né? O organismo já está adaptado. Mas o Rômulo me levou em diversos lugares, né? Conheci diversos barizinhos e tal. E tive a grata surpresa de conhecer aquela figuraça que é nosso convidado hoje, mas não pôde vir. Sim. Como é aquele tipo de cabelo? É o moicano, né? O moicano, né? Que é muito utilizado no segmento punk. E ali você conheceu uma galera, ali tinha uma mistura de grunge, de punk, de headbanger. Imagine, então, eu na madrugada, né? De repente, eu e Rômulo, e todo mundo gosta de Rômulo, né? Onde ele transita com maior facilidade, todo mundo tem um maior carinho, uma maior alegria de conversar com o Rômulo, né? Então ele chega, as pessoas se levantam, vem bater um papo com ele, trocar uma ideia, ele circula em todas, é incrível. E eu me senti de repente, meu Deus, não sei o que é, quem são essas pessoas assim, e me senti deslocado, mas essas figuras me abraçaram, fizeram uma festa, tem fotos aí? Tem fotos sobre os E tem algum? Os movimentos. Tem algum moicano? Tem um moicano, o punk. Então lá ali, no próximo bloco pode botar as fotos, Rafael? Pode? Porque você precisa ver, Rafael, as figuras me abraçaram na praça, que tiraram fotos comigo, né? Foi levantada a discussão da pista, né? Ficaram para vir para cá a questão da pista de skate. E olha que interessante, eu não sabia que eles assistiam o Bem Viver, que assistiam a TV Itabuna. Interessante. Não assistimos direto, inclusive estamos fazendo um apelo a você, nos ajude nessa questão da nossa pista de skate. Isso eu venho falando há anos, desde o governo de Azevedo, nesse governo atual, né? Tem que ter um espaço específico para a galera do skate, porque é a cultura, é uma cultura underground, não é? E nesse espaço mistura skate com reggae, com música, com poesia, porque eles são assim, eles são múltiplos e são figuras muito inteligentes, interessantes. Eles têm a contracultura dele, né? E ao mesmo tempo eles estão antenados na realidade mundial. Então são pessoas que a sociedade às vezes, né, veem como pessoas fora do contexto, né? Marginalizadas do contexto social, como falou da capoeira. E, no entanto, são pessoas que são integradas na sociedade, que fazem parte da sociedade e que deveriam ter espaço, serem até mais ouvidas, viu? E eu tive o prazer de conhecer cada figura maravilhosa e fica aí um beijo, um abraço para todos aqueles que eu encontrei no sábado à noite, que me trataram com o maior carinho do mundo, que eu ainda me senti na responsabilidade. Eu disse, olha, não vou apresentar mais o programa Bem Viver, estou cansado, vou dar um tempo. E eles me disseram assim, puxa Miguel, e a gente vai gritar para onde, para quem? Eu digo, tudo bem, então vou repensar, dar mais um tempo, etc. Mas no próximo bloco vai ter as fotos? Vão ter as fotos? Então pronto. Aí você vai explicar também diversas opções de... Alguns segmentos. Alguns segmentos da cultura. Aguarde aí, porque esse assunto é muito interessante, porque isso quebra paradigmas e preconceitos sociais, viu? Porque quando a gente vê as pessoas na rua com cabelo diferente, meio pintado, a gente discrimina, né? Se o corte do cabelo não está dentro do padrão das revistas, do modelo da novela que a gente assiste, a pessoa está por fora, né? Então isso aí é uma discriminação ridícula, horrível, que nós vamos tentar explicar através do conhecimento do Rômulo no próximo bloco. Aguardo vocês. Que eu converso com a carne, entendeu? Você pode consumir assim ou em peças. Programa Quintal Gastronômico, oferecimento Frigobom, porque aqui é mais que bom, é Frigobom, um novo conceito em carnes, Itabuna e Ilhéus.
Muito bem, Carlos Hernani. Valeu, Roberto Oliveira. Parabéns, Luiz Coelho. Gostei de ver, Ramiro. É isso aí, Betânia. Você também pode agir como eles. Usem sacolas ecológicas e caixas de papelão. A gente agradece e a natureza também. Obrigado, Pedrinho! Então, Hipermercados. As maiores ideias, as melhores ações para você. Olá pessoal, eu sou Joaquim Costalino e estou trazendo para vocês o mais novo produto da televisão baiana. Um show de ofertas, uma vitrine de negócios. Para você que quer comprar, você vai encontrar os melhores produtos, os melhores serviços e os preços imbatíveis do mercado. Para você que quer vender, você vai encontrar as melhores oportunidades e os maiores resultados. E nós vamos ajudar a revolucionar o seu negócio. Entre em contato conosco, 73-9177-5401 e venha fazer parte desse time campeão de vendas. Aguardem! Estamos no terceiro bloco do programa Bem Viver, nesta quarta-feira, dia 4 de fevereiro, hein? Salvador fervilhando, camarote para tudo quanto é lado. Os hotéis, interessante, né? Está nos jornais dizendo que os hotéis vão explorar esse segmento da diária. Eles não quiseram dizer que é o day user, né? Na realidade. Mas eu acho interessante, porque eles empurram muito os pacotes, e os pacotes não é todo mundo que tem condição de segurar. Agora um dia você fazer uma farra na beira de uma piscina, cheio de gente bonita, né? Não faz mal a ninguém, né? Ninguém é de ferro, né? Mesmo porque com o calor que está em Salvador, ficar à beira da piscina de um hotel bacana é legal, né? Agora pagar pacote realmente é... A pessoa, um pacote para a família, 5, 6, 8 pessoas. Aí o carnaval virou carnaval baiano, carnaval para turista mesmo, porque baiano não tem. O baiano sai de casa para alugar o apartamento. Para fazer uma graninha. O pessoal da Barra que eu diga, hein? Não vou citar nomes não. O pessoal da Barra que eu diga, todo ano, não vai ficar aqui não, vamos alugar. Eu digo, não mora na Barra, não é rico? Para você ver como as coisas não são bem como a gente pensa, né? Você tem fotos aí de quê? Vai chamar alguma foto aí? Vamos ver lá a produção aí, o que vai exibir. E aí você fala A galera respeito, pode né? exibir aí. Olha aí. Aí a gente já tem de cara logo uma foto aí do movimento punk, né? O símbolo ali da anarquia. A gente sabe que algumas teorias elas vão influenciar aí, como essa teoria. Então o movimento punk historicamente, sobretudo na Inglaterra, ele esteve intimamente ligado aí à questão política, né? Por que na Inglaterra? Na Inglaterra é que a gente tem, assim, digamos, né, o surgimento desse movimento. Essa outra foto aí já é uma foto do movimento hippie. Aí, exato. A gente está voltando no tempo, não está uma ordem cronológica. Não precisa não, as fotos não estão cronologicamente organizadas. Mas é amor, né? Aí, na verdade, é a cena originária, né? Então a gente tem aí também todo um contexto histórico da liberação sexual e, enfim, né, uma ruptura com alguns valores tradicionais, né? Com a repressão. Então, aí a gente tem uma foto, né, do skinhead, inclusive no contexto da Inglaterra, né, o skinhead trojano tradicional, né, um movimento está intimamente cabeça ligado. raspada. Exato, está intimamente ligado à questão da música, né? Também. O skinhead, ele não necessariamente, que isso seja salientado, enfatizado e esclarecido ao público, que é totalmente equivocada a ideia de associar a cena skin com o neonazismo, etc. E tal. Isso é um segmento e é outro segmento que se opõe. Aí a gente tem o The Cure, que é uma banda tradicional da cena gótica, né? Um movimento que lembra muito a segunda geração romântica, o byronismo, o Lord Byron. Então, esses valores aí, o lado foi inclusive até utilizado lá, o termo dark, né? Isso se aplica mais em Itabuna, inclusive, levou uma época muito forte. Teve uma época, a galera ia para cemitério, essa coisa típica do gótico mesmo, né? Hoje não aparece mais tanto. Outros segmentos, eles todo mundo que usa negro hoje em dia de noite, o pessoal diz, você deve estar dark, né? De certo modo... Não esqueceram não, né? O headbanger, de certo modo, tem adotado essa coisa do preto. Isso é possível que venha desse contexto, né? Que na verdade não é nada novo. Aí a gente vai voltar lá para a segunda geração romântica, né? O Lord Byron, o byronismo, que influenciou na nossa literatura o Álvares de Azevedo, o próprio Castro Alves, normalmente associado à terceira geração romântica, Condoreira, né?
poemas como Navio Negreiro, mas ele, se você pega a única obra em vida, que é Espumas Flutuantes, tem muitos poemas ali que tem um tom mesmo do byronismo, ele fala da morte, né, desse outro lado mais obscuro da vida. Que seria o caso do Dark, né? Que aí é uma herança já, né? Que tem mais fotos ainda? Tem mais fotos? Tem mais coisa aí na produção. Aí a gente tem o reggae, né? O rei do reggae, que é Bob Marley. Bob passando toda a sua serenidade, toda a sua profundidade, é um ícone. Deve ser uma das fotos mais... Bota essa foto aí, por favor, Rafael. Eu acho que outro dia eu estava lendo um artigo sobre as fotos mais famosas, mais vendidas no mundo. A de Che Guevara parece que é... Sim, o Che, top, né? É uma das mais. Tem Lennon também. Eu acho que essa foto também sem é vendida em todos os lugares do mundo. Um dos maiores artistas da contemporaneidade, né? O Bob Marley. O que é aí, rock and roll? Aí o rockabilly, né? Que já é um segmento mais retrô, né? Que cultiva Elvis mais Presley? o rock and roll daquela época do Elvis, né? Então o rockabilly. Bolinha. Exato, é um movimento mais retrô e existe ainda. Hoje aqui em Itabuna você não tem uma visibilidade, mas nos grandes centros ainda há uma presença rockabilly, né? Acho que tem mais coisa lá. Aí voltando o Woodstock, né? O grande ícone da guitarra, o Hendrix. Né? Aí a questão da cultura hippie, a gente já comentou, pode passar. Então aí você tem um mosh, né? Um mosh, e aí é praticado amplamente em todo show. Que é isso? É aquela figura lá em cima, de pendurada? Ou não, mosh é esse pulo que a galera dá no palco. Pula? Exatamente, o headbanger faz, enfim. Aquele realmente... pulo no palco? Exato, a galera pula, né? E aí quem tá embaixo segura, né? É uma forma de... No show, mas contanto que tem um público bom, não machuca não, e a galera curte aí dar seu mosh. Vamos ver se tem mais alguma coisa lá na produção. Interessante aí que essas contraculturas que você está citando, até agora só foram lá de fora, né? Originária lá, no caso do Jamaica, norte-americana. Entra o conceito que a gente chama de antropofagia, né? Que ele estava também no tropicalismo. Você tem ali... Eu vi o rockabilly, eu estava lembrando, por exemplo, do blá 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 lá da Jovem Guarda, que na verdade foi um movimento tímido, porque não ousava ir de encontro à ditadura, mas você tem os tropicalistas que tiveram como resultado o exílio, muitas vezes, mas não se acovardaram. Então são perspectivas totalmente diferentes. Você vê aí os que foram exilados, né? O Caetano, o Gil, aí 5 já entrou já rasgando, né? Com o exílio dessa galera, mas não se acovardaram e não... Eles seriam o quê? Eles estavam, como você disse, antropofagia, né? O modernismo, essa ideia de absorver, assimilar. Ele absorveu essa questão da época de Woodstock, do movimento o formato da guitarra elétrica. O formato brasileiro e baiano. Exato, para que nós não venhamos, não é um nacionalismo, mas é para que nós não venhamos a ser, digamos, meramente papagaios, né? Se a gente vier a ilustrar isso, o Sepultura fez... O pessoal no sul do país, até hoje, ainda diz piadinha, eu leio sobre isso, e críticas um pouquinho ácidas com relação ao movimento tropicalista, né? Dá vontade de dizer às vezes assim, não, eles foram mais corajosos do que muitos aqui que... Né? Sim, para o contexto histórico. Porque eles botaram para quebrar mesmo. Verdade. Nas roupas, no modo de viver, sociedade alternativa. E é um bom exemplo justamente dessa questão da antropofagia, né? Que foi proposta aí pelos modernistas, esse assimilar desses outros elementos, mas redundando em algo nosso. Como você tem hoje um exemplo, né, disso, né? A gastronomia brasileira contemporânea, o baiana contemporânea, você assimila algumas técnicas. Não come só acarajé, né? Exatamente. Você assimila técnicas, mas redundando em algo nosso para que não venhamos meramente repetir. Não é um nacionalismo. Tem a muqueca baiana, a muqueca capixaba, né? Não, eu falo assim, Miguel, de técnicas contemporâneas. Em vez de você ter o corte tradicional na muqueca baiana de Julienne, que muita gente não gosta, né? Você pode usar um corte de Bruno Aze tranquilamente na muqueca e aí italiana. Você não vai ter o problema da cebola, que muita gente separa ali no prato. Às vezes aquele corte em tirinhas, né? O corte Julienne. Então são técnicas da cozinha, da gastronomia contemporânea e muitas outras que você pode utilizar. Que se misturam, né? Que você pode conciliar, mas sem abrir mão da nossa tipicidade. A gente vê isso na trajetória do Sepultura, que inclusive eu analisei no meu trabalho da pós-graduação. Iniciou com aquela temática satanista, abandonou, passou para a psicologia, para os temas sociais.
no último disco com a formação clássica, com o Max, que é o Roots, eles vão se voltar para a identidade brasileira. Eles vão para uma tribo indígena, os Chavantes. Interessante, com a banda underground, né? Tantos artistas aí falando da cultura brasileira, mas aí gravar no meio do índio. Fazia uma captação da musicalidade típica. Quem primeiro sacou isso foi Sting, não foi? O Sting teve essa é um grande nome, né? Até hoje, as músicas dele eu não consigo desassociar a vivência que ele teve. Foi na Amazônia que ele foi? Exato. Passou um tempo, não foi? O Sting, ele se voltou para a questão, não lembro exatamente que etnia, tem tempo, nem o local, mas o Sting, ele teve essa ligação. Exatamente. O Sepultura vai gravar em meio a uma tribo indígena, os Chavantes, né, no Roots, e inclusive convido o Carlinhos Brown, faz questão de deixar naquele trabalho, né, essa tipicidade brasileira, essa identidade brasileira. Então é isso que é importante, né? O Nação Zumbi, que vai mesclar ali o maracatu e elementos do rock and roll na Inglaterra, foi aclamado amplamente, né? Então é uma prova de que é possível conciliar. Né? Alguns críticos mais puristas tradicionais, eles acham que não, a música brasileira é o samba, esse negócio de eu já li críticos dizendo, essa coisa de guitarra elétrica, isso é macaquice de gringo. Nada a ver, né? É exatamente a questão da antropofagia, né? No próximo bloco, você vai tocar alguma coisa pra gente? Eu vou tocar uma música aí? Eu gostaria que no próximo bloco você falasse sobre Lobão, viu? Porque, inclusive, eu tenho lido críticas com relação que Lobão parece que virou a casaca. Eu me lembrei do filho de Marta Suplicy, quando eu vi. Supla. Qual é a linha de Supla? Supla, ele não tem o assim cabelo uma dele definição. É meio punk, né? É rock and roll, mas ele não se posiciona. Você não tem assim uma definição clara, né? Do ponto de vista assim de orientação, né? Mesmo, de segmento. É rock and roll. Você classifica no geral, mas assim, do ponto de vista, com todo respeito, mas a gente não vê assim contribuições significativas e Lobão? De mensagem. Lobão arrebentou uma época, agora está mais devagar, né? Nos segmentos mais tradicionais do underground, ele não tem uma receptividade muito boa. Ele já teve, na década de 80, uma boa visibilidade na mídia, né? Teve essa ligação com Cazuza, etc e tal. Mas nos grandes movimentos, nos grandes eventos, por exemplo, tem aquela cena tradicional do Rock in Rio da vaia, né? Então alguns até chamam de lobobão. Tem isso, então, né? No segmento underground assim, mais tradicional, ele não tem assim ampla aceitação, não. Diferente já, digamos, do Titãs, né? Que continua a mesma batida. É um álbum que a galera, né, realmente reconhece amplamente. Vamos ao intervalo. No próximo bloco, já vamos começar o próximo bloco ouvindo o Rômulo Macedo tocando alguma música pra gente no estilo que ele quiser, não é? O rock, o MPB, o reggae. Rômulo, fica à vontade no programa de hoje, afinal de contas ele é mais uma vez nosso convidado. Aguarde aí que tem um quarto bloco do programa do VT. Estamos no quarto bloco do programa BBV. Eu não sei que já começaríamos ouvindo o Rômulo Macedo, mas como promessa é dívida, eu vou pagar a promessa logo no ar para depois ele não dizer que eu sou caloteiro, né? Então eu fiquei de premiá-lo com as revistas Fluir, que a editora Abril sempre manda pra gente. Tem essa mais nova, pode pegar, deixar aí no chão aí, não tem problema. Essa tá intocável, né? Guia de Pranchas 2014, mais uma Fluir. Né? Essa eu vou dar com ciúme. Stand-up, né? Molokai, 52 quilômetros o cara no stand-up. Que viagem, hein? Quanta coisa bacana no mar. Físico, né? Impressionante, né, cara? E tem mais uma Fluir, essa também, ó. E essa é antiga, viu? 2013. Mas eu guardei pra você. Especial Ondas Grandes. Os Big Riders brasileiros aí, mandar um alô pro meu amigo Yuri Soledade, hoje mora lá em Maui. É um dos maiores Big Riders do mundo, é baiano. Representa só onda grande, né? Lá no arquipélago havaiano, ele é especialista, perito em Jaws, que é uma das maiores ondas do planeta, né? Ele surfa no braço, inclusive. Yuri, não vai de jet ski, não é? Vai no braço, o Salva Surf, tem o Salva Surf e tem o Salva Surf do Salva Surf. Às vezes... Mas tem uns que não vão com a prancha puxadas pelo jet ski. Sim, o Tauin, né? O Tauin, criado pelo Hamilton, né? Esse guincho aí é uma necessidade para poder entrar em algumas ondas grandes que não dá para entrar na remada, né? Então, mas esse brother seu, você disse que tem o hábito de... As esquerdas, às vezes, ele entra no braço, né? Que é
tem também o Danilo Couto, né? O grande Carlos Burle, a Maia Gabeira. O Brasil tem grandes big riders, né? Surfistas de onda grande, e é importante, né, que a gente, a partir dessa conquista aí do Medina, a nação ela venha a desenvolver políticas públicas que incentivem, né? Com esse litoral, hein? Rafa, você pega as... Agora não leve não, viu, Rafa? São deles, olha lá, hein? Não vai trair lá não, olha você. Vamos ouvir Rômulo Macedo. Essa composição é um pouco antiga, né? E a gente está voltando para o estúdio agora, e no nosso próximo trabalho ela vai estar também. Tivemos a honra de tocar no Festival de Aniversário da Cidade ano passado, né? Abrindo para Edson Gomes. E ela é uma mescla, na verdade, ela tem elementos aí do rock e do reggae também no fim. Então, mandar um alô para meu grande brother Ruivo, que hoje está na Noruega, agora está passando os dias aqui. A gente já compôs muita coisa junto há muito tempo atrás, na velha Bahia, como dizia Raulzito. A gente costumava muito fazer essa transição do rock pro reggae, né? Como dizia Bob, roots rock reggae. Então, essa música é a partir de um poema do nosso querido poeta aí lá em Aragem na Pradaria, que é o livro dele, né? Almas Vagueantes, e é o nome da música, né? Então vamos lá. Há mais lugares do mundo que foram cruzados, homens viventes até que saqueiam o amor e a paz, peregrinos andantes, maratonistas do terra, cruéis conquistadores de troféus que abrilhantam o prazer, águias que voam rasante, pois sentem o céu numa esteira. As estrelas já não brilham, as estações se confundem, a fumaça das queimadas sobe agredindo a câmara. Evolução desmembrada. Há mais lugares do mundo que profanam atos sagrados, homens viventes da terra que saqueiam amor e paz, peregrinos andantes, maratonistas do terra, cruéis conquistadores de troféus que abrilhantam o prazer, aqueles que voam rasante, pois sentem o céu numa esteira. As estrelas já não brilham, as estações se confundem, a fumaça das queimadas sobe agredindo a câmara. Revolução desvairada. Flores que brotam nos céus, que as vidas expiram sem ver, utilizem a mente dos homens, deem entender sem ver, utilizem a mente humana, deem entender sem ver, perfume as almas com a paz, produzam frutos do amor de luz da sabedoria, flores que brotam nos céus, que as vidas respiram sem ler, polenize a vida dos homens, filtre a luz dentro do céu, fertilize a mente humana, dê entender sem ver, perfume as almas com a paz, produzam frutos do amor de Fiquem curtindo a música aí, vendo imagem de Itabuna aí. Isso é bem viver. Luz da sabedoria, luz da sabedoria.